Boa tarde a todos. Sejam todos super bem-vindos. Nós estamos estudando o livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. E nós estamos começando hoje o capítulo 3. E a pergunta no Livro dos Espíritos que corresponde a esse capítulo é a questão 621 em diante, na qual Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus. Então, vamos começar com ela e a gente vai conversando, né? Mas, antes da gente ler, quando vocês pensam na palavra consciência, que palavras vêm? Quando a gente escuta, tenha consciência, eu preciso ter consciência disso. O que é consciência? O que parece para vocês? Que palavras vocês lembram? Clareza, atenção, razão, sabedoria, razão, conhecimento, consequência, responsabilidade, maturidade, entendimento, conhecimento, clareza, conhecimento, luz. Então, é isso mesmo. E o que acontece quando a gente começa a ter consciência das coisas? O que acontece conosco? Pode mudar alguma coisa. Amplia o céu. Amplia. Mas olha só, vocês já andaram muito rápido. Eu quero antes. Quando você começa a ter consciência das coisas, começa a se questionar, começa a se questionar do quê? As coisas erradas vêm logo, a primeira coisa. Nossa, mas que bobagem que eu fiz ali, que eu fiz aquilo. Onde é que eu estava a cabeça? Então, começa a vir o peso. A gente fala peso da consciência. Então, quando a gente começa a ter consciência das coisas, a primeira experiência é de mal-estar. É a primeira experiência. Como a gente é muito cartesiano é um pensamento que veio com René Descartes, por isso que é cartesiano, por causa do nome dele. Não é descartesiano o pensamento, né? É cartesiano, mas o nome dele é René Descartes. A gente acha que assim, ou é isso ou é aquilo. Ou é certo ou errado, ou é falso ou é verdadeiro. A gente aplica esse conhecimento que Descartes trouxe para a matemática, a gente trouxe para as experiências humanas. Então, o pensamento cartesiano vai, na hora que você começa a sentir esse mal-estar, ele vai logo separar. Então, tudo que eu vivi foi falso, né? Porque você começa a ter consciência das coisas. Então, tudo que eu vivi foi errado. Isso aí. Então, esse mal-estar, ele precisa ser seguido de uma reflexão melhor. Senão a gente vai sentir um grande desânimo e achar assim, era melhor quando eu não tinha consciência. Era melhor eu não saber, mas a ignorância é uma bênção, então. Por que a gente fala isso? Porque dá mal-estar você tomar consciência das coisas. Porém, não ter consciência das coisas acontece com a gente o quê? Mal-estar também. Por quê? Dizer que a ignorância é uma bênção, isso, aspas, não é uma bênção, é uma maldição. Porque você continuar ignorante de si mantém você nos falsos caminhos. Jesus usou um termo bom para a consciência, sabem qual é? Valendo um café na coisa. Pô, mas já? Essa menina tá impressionante hoje. Sim, Jesus usou um termo muito bom aqui, que é fardo. Fardo. Então, ele diz que aquele que estiver sob o meu jugo, que é suave, terá fardo leve. Significa que existe fardo leve e fardo pesado. Então, quem segue o jugo de Jesus tem a sua consciência em paz. Então, essa consciência em paz, se você seguir o jugo de Jesus, seu fardo será leve.
Então, isso é... Se você tiver um entendimento católico, é muito pesado isso. Mas se você entender a cruz de um outro jeito, se você entender a cruz assim, ó, ela é assim, né? Se você entender a cruz assim, ó, ligação céu-terra, e aqui, ó, você pode pensar você e os seus irmãos. Você também pode pensar que aqui é a materialidade do mundo e aqui você pode entender com a espiritualidade, uma ligação, o centro ao coração entre o que é espiritual e o que é material. Então, se a gente tiver uma outra compreensão da cruz, ela fica um espetáculo. Mas se a gente entender a cruz como lugar onde Jesus morreu, entender a cruz como sofrimento, aí a gente vai para um caminho muito complexo, né? E o Francisco de Assis fez uma coisa sensacional. Ele tirou Jesus da cruz. A cruz dos franciscanos não tem Jesus pendurado. E, inclusive, eles modificaram a cruz e usaram aquela letra tal. Vocês vão ver que Francisco tem um T diferentezinho, né? Feito de madeira, bem próximo ao entendimento da simplicidade. O entendimento cristão que Francisco tinha não era desse sofrimento que a gente tanto entende, né? Uau! Desculpa, você falou da cruz, que é materialidade. Você pode pensar a cruz como a união de tudo que é espiritual como material. Você também pode pensar ligação céu-terra e eu e os meus irmãos, né? Deus, eu e os meus irmãos. Então a gente pode entender a cruz como um símbolo, não como um lugar de sofrimento, de sacrifício. Carrega a sua cruz, né? Uma coisa muito pesada. Então, consciência, fardo leve. Consciência em paz, fardo leve. Consciência pesada, fardo pesado. Então, quando Jesus diz, suave é meu jugo, né? Então, o jugo de Jesus é suave. Mas se a gente estiver sobre o jugo do mundo, pesado. Logo, consciência pesada, fardo pesado. Fácil, né? E o que é jugo, hein? Já falei aqui. O que é jugo? A minha aluna especial. Com a palavra, Lelê. Pergunta, eu sei que é questão de escrita, vou perguntar de coisa católica, mas... Pode perguntar. Se na igreja eles falam que a consciência, tipo, a cruz, é algo pesado ligado ao sofrimento, eles fizeram isso como uma forma de afastar a gente da consciência verdadeira, que manipular? Não, eu acho que eles entenderam isso meio tortinho, pelo menos na visão. É como se fosse assim. Eles têm razão de entender. É a visão de sofrimento que a gente tem do catolicismo que é muito radical nesse sentido. É pesado. Tem um enaltecimento do sofrimento. Então, a gente pode entender a cruz como aquilo que você precisa carregar na sua vida mesmo, que são as suas responsabilidades. A gente fica doido para se livrar das nossas responsabilidades. A gente quer que alguém carregue para a gente. Mas o que Jesus diz assim, olha só, cada um precisa tomar a sua cruz. Você tem que se encarregar da sua vida, você tem que se encarregar do seu crescimento. Isso não precisa ser um sofrimento. Mas no nível evolutivo que a gente está, tudo para nós é sofrimento, né? Tudo a gente liga à sofrência. É esse negócio da cruz, sofrimento e até do diabo mesmo. Assim, parece que é uma forma de manipulação. E também um entendimento que é esse sofrimento que te eleva, né? Também tem isso. Exato. O sofrimento do catolicismo vai levar você à purificação. Não vale a pena sofrer porque você vai se purificar, você vai ter esse ganho lá no final. Exatamente. Então tem uma cultura da recompensa e da punição. Então, o posicionamento da doutrina espírita dá um passo um pouquinho para frente. Nós podemos viver nesse círculo da recompensa e da punição quando a gente é muito imaturo. A gente fica mesmo. Expiação, expiação, expiação. Mas se a gente consegue elevar um pouco isso, a gente começa a entender que, para além da expiação, existe o processo de reparação. Então, vamos voltar lá. O que é julgo, então? O que é julgo, então?
Também que eu coloco sobre mim, que eu escolho me submeter. Um conhecimento. É um regra de condutas, né? Então, conduta. Conjunto de condutas, né? Um conjunto de condutas. Já contei para vocês aqui que na época de Jesus existiam 2 rabinos muito famosos. Shammai e Léo eram 2 escolas rabínicas famosas e muito conhecidas. Uma mais radical e a outra mais flexível. Então, quando os meninos, são os meninos, né, que quando eles atingem a idade de 12 anos, por isso que tem a história que Jesus foi ao templo com 12 anos, não tem isso? Que ele respondia as perguntas dos doutores da lei melhor do que eles mesmos, né? Com 12 anos não tem o bar mitzvah. Então, a partir daquele momento, aquele jovenzinho passa a estar sob o jugo daquele rabino. Então, quando chega um aluno da escola rabínica, eu sei de que escola ele é, pela conduta que ele tem. Se ele é de uma escola mais radical ou se ele é de uma escola mais flexível. Pelo comportamento dele. Ele está sob o jugo do rabino Y. É o comportamento dele. Ele está sob o jugo do rabino tarará. Porque os rabinos educavam os jovens em tudo. Como comer, como dormir, como estudar, como se vestir. Todas as regras de conduta. Quando Jesus chega e ele se torna um rabi, só que ele não é um rabi na sinagoga. Ele se tornou um rabi da onde? No mundo. E quem vinha estudar com Jesus não eram os rapazes de 12 anos. Eram os homens mais velhos, os adultos. Então, ele veio ensinar para quem é marginal, para quem não tinha condições, para quem estava distante da conexão com Deus. Então, o jugo dele, do mesmo modo que um jovenzinho era reconhecido pelo comportamento que estava sob o jugo de Shammai ou sob o jugo de Léo e assim por diante, qual é o comportamento que Jesus disse que a gente tinha que ter para ser reconhecido como sendo discípulo dele? Pelo modo como a gente se amasse. Então não é como come, como dorme, se reza de joelho, se reza deitado, não eram esses comportamentos. Se lava a mão. Se lava a mão, se não lava. Então ele diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. O rabino João da Silva, os discípulos dele são reconhecidos se estudam direito, se sentam direito, se seguem... Do rabino não sei o que lá, é porque faz isso, é porque faz aquilo. E Jesus disse, mas quem seguir aqui o jugo será reconhecido por muito se amar. E ele dava aula convivendo, né? Esses rabinos da época de Jesus também, esses jovens conviviam com eles. Almoçavam juntos, jantavam juntos, passavam juntos o tempo. Então, o aprendizado é pela convivência. Então, o jugo desses rabinos era um jugo dessas regras de conduta. Jesus disse que o jugo dele é aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, o jugo dele é isso aqui. Então, é isso aqui que a gente tem que aprender para ser um discípulo de Jesus. E quando a gente aprende a ser brando e humilde de coração, a gente tem consciência em paz, fardo leve. Então, por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou brando e humilde, esse é o meu jugo, aqui, não é nenhum compêndio de regra, mas é difícil essa regra aqui, não é mole não. Que assim a gente terá fardo leve. Então, jugo suave, fardo leve. A gente confunde essas palavras. O jugo é suave, o fardo se torna leve. Então, se você aprende a ser brando e humilde de coração, sua consciência se torna leve. Mas a gente pode dizer, não, jogo de Jesus eu não quero, também não quero de Shammai, não quero de Léo, não quero de mais rabino nenhum. Eu prefiro o jugo do mundo. Como é que é o jugo do mundo?
É um jugo totalmente com valores materiais. A gente confunde prosperidade com felicidade, né? Então a gente acha que ter sucesso na vida, ser próspero, isso é ser feliz. O que mais que a gente tem de jugo do mundo? A beleza física, a imagem é tudo, poder. O jugo do mundo, ele é tranquilo, ó. Poder, sexo, dinheiro, imagem, né? Então, esse é o jugo do mundo. Se você está sob esse jugo, diria Jesus, beleza, a escolha é sua, mas esse jugo não é suave. Não é um jugo suave. Mas você pode escolher estar submetido a esse jugo. Você acha que você é livre e beça, mas não é uma escravidão imensa. Mas com certeza seu fardo será pesado. Você vai carregar um fardo pesado. E não tem limite, né? Porque quanto mais você tem dinheiro, Mas vai mais faltar. se quer. Quanto mais a vaidade, mais você precisa estar. Nunca tá bom, vocês já repararam? Você já acorda devendo? Porque você nunca bate meta, né? Tava numa loja ontem, e aí a moça me ofereceu questão de coisa que você... Não, na quinta coisa você fala, chega, né? Ou você quer o cartão da loja? Mas acontece que você tem cashback. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, moça, eu não quero nada, eu só quero comprar essa panela, dá pra ser? Aí ela disse, poxa, moça, só falta um pra eu bater a meta. Mas não vai ser a pessoa aqui, né? É isso, é desesperante isso. Porque nunca... Você bate a meta do dia, amanhã recomeça a meta. Né? E maior. Então a gente fica batendo meta todo dia, né? Da beleza, da vitalidade, do dinheiro, da competência, o tanto de curso que a gente faz, o tanto de livro que a gente compra. Então é algo que deixa a gente sempre com fome e com sede. Isso é desesperante, isso é pesado pra gente. Já acordar devendo é pesado. Porque se você acorda devendo, você já dormiu devendo. Então, por isso que tem insônia, mal-estar, desatenção, cansaços físicos. Então, a gente precisa repensar sobre o jugo de quem eu estou levando a minha vida, não é? Qual? Jugo de quem? Se for o jugo de Jesus, a gente vai ter que se haver e dialogar com o jugo do mundo. Eu gostaria de dizer que com o jugo do mundo, a gente também tem aquela coisa da utilidade, né? Você tem valor enquanto você é útil, cumpre um papel. Então, a pessoa por ela mesma, se ela não é uma criança, é um idoso, ela fica invisível. Se ela não tem uma utilidade, não cumpre aquele papel na máquina do jugo do mundo, ela é descartável. Isso, para a gente poder se sentir pertencente ao mundo, parece que eu preciso seguir todas as regras do mundo. A gente paga um preço caro, né? Quando a gente não segue essas regras do mundo, né? Então, o jugo do mundo, ele é um jugo pesado para nós. Para ser suave, nossa, a gente tem que fazer uma grande viagem. Agora, Jesus não está dizendo para a gente viver só em nirvana, porque ele diz que a gente precisa dar a César o que é de César. Então, ele significa assim, você precisa cumprir sua parte com as coisas do mundo, mas não se torne escravo dessas questões do mundo. Nós estudamos no encontro passado sobre as paixões, né? Como é que é a diferença? Lembra que a gente falou que é como se fosse um corcel? Paixão a gente sempre vai ter. Nós estamos submetidos a ela ou é a gente que comanda as paixões, né? Então a gente precisa saber em que lugar que a gente está, submetido ou a gente está dando conta delas, né? Então, ter consciência causa mal-estar, porque a gente vai precisar fazer escolhas. Enquanto eu não tenho consciência, eu estou indo no automatismo, tá certo? Nosso coração bate por automatismo, né? Mas os nossos comportamentos também podem ser por automatismo. Você não reflete muito sobre as suas questões. Então, isso é uma coisa importante da gente saber, que ter consciência me remete necessariamente, né, a escolhas. A diferença é qual o âmbito, o grau, né? Qual é o âmbito delas? Aquela frase famosa que eu sempre falo aqui, não é? A gente diz aqui, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Essa frase ela está correta, mas ela precisa de um entendimento. A semeadura é livre, mas nós não somos livres 100% para fazer essa semeadura. Quando a gente semeia, nós estamos com a nossa liberdade
em determinado grau. Então, quando você semeou, você tinha 15 anos, você tinha um determinado grau de consciência. Então, por isso que a lei divina e natural se articula com todas as leis, mas principalmente em relação à consciência, a gente precisa ler a lei de liberdade. A lei de liberdade, que é importante de montão no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se a gente é livre. Nós não somos tão livres quanto a gente acha que a gente é. E a má compreensão da lei de liberdade faz com que a gente tenha pouca compaixão por nós e pelas pessoas. Sabe quando a gente diz assim, não faz porque não quer? Ana, ter consciência é diferente de ser consciente. Né? Quando você Porque tem consciência, quando você tem consciência de algo, você vai se tornando consciente daquilo. Né? Porque precisa do seu comportamento aliado ao que você está tendo consciência. Então, por exemplo, eu tenho consciência de que fumar mata. Eu já entendi. Mas não é consciência ainda, né? Está num lugar de um saber que está distante do meu modo de ser. Então, eu entendi o que você quis dizer, é isso, né? Eu sei que fumar mata, mas eu ainda não consigo não fumar. Esse você quer dizer. Eu posso ter consciência de algo, mas ainda não tenho um comportamento correspondente, né? E é aí que a gente vai ficar culpado, é justamente aí que a gente vai sentir culpa beça. Porque a gente, com culpa é isso aqui, ó. O que eu gostaria que acontecesse, não tem uma distância entre o que realmente aconteceu? A culpa é essa distância. Entre o que efetivamente aconteceu e o que eu gostaria que tivesse acontecido. Por isso que a gente diz assim, eu não tinha que ter feito tal coisa, eu não queria e tal. Então, a gente está olhando para onde quando a gente está falando isso? A gente está olhando para algo que a gente já sabe, mas que a gente não estava ali naquele lugar. Então, por isso que eu sempre digo que na culpa a gente ainda não está olhando para onde a gente está. A gente ainda está olhando para o que a gente queria que fosse. Isso nos causa uma dor sem solução. Então, para a gente sair da culpa, tem que sair desse lugar do tinha que ser, que pena que não é, e a gente olhar, foi. É assim que a gente vai saindo da culpa, a gente vai para um lugar muito melhor, que é o arrependimento. Então, segundo o Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e reparação. Não é culpa, é arrependimento. Então, arrependimento, expiação e reparação. Excelente. Isso tudo é a gente trabalhando o jugo de Jesus, não é? O jugo de Jesus é isso. É a gente conquistando a brandura e a humildade de coração. Vocês sabem a diferença de brandura e humildade? Por que ele falou brando? Brando ou manso, tá? A mesma coisa. Por que ele falou brando, manso, doce e humildade? É diferente. E a diferença é... Acho que o brando, ele não... Brando, será que vem primeiro? Acho que o brando, o manso, ele acolhe, não explode, ele não agride, ele não violenta. Mas, cuidado, o brando não é frouxo não, hein? Brando é firme. Não tem julgamento. Eu vou dar uma chave, hein? Presta atenção, hein? Humilde tem a ver com lugar. Você ocupa seu lugar. Então, a humildade ela está no extremo oposto da arrogância. A arrogância é quando eu ocupo um lugar que não é meu. O que é uma pessoa arrogante? A gente não fala assim, nossa, arrogante. É aquele que se arroga um lugar que não é seu. Se arroga um lugar maior do que efetivamente ele é. Então, a humildade é um lugar em que a gente ocupa como sendo o nosso verdadeiro lugar. Principalmente o lugar de filho de Deus. É o lugar mais difícil da gente habitar. A gente quer ser Deus o tempo todo. Deus não tem dúvida que ele é Deus, mas a gente tem. A gente quer ser ele o tempo todo. A gente quer mudar as pessoas, a gente quer transformar o mundo, a gente quer fazer as coisas maiores do que o nosso tamanho permite. Não aceita as pessoas como as pessoas são, nós não temos tolerância. Então, humildade é
ocupar o seu lugar. Então, pensa o seu lugar na sua família. Qual é o seu lugar mesmo? Não é o que você queria que fosse, não. O que é mesmo? De quem você é mãe, de quem você é pai, de quem você é irmão, de quem você é tio. Se você entender o lugar que Deus te colocou, isso é humildade. Você falou, você não querer assumir esse lugar, Se você não quiser assumir esse lugar, você saiu do jugo de Jesus e você está submetido ao jugo do mundo. Mas aí é arrogância ainda? É arrogância. Toda vez que você sai do seu lugar, você é arrogante. Metido. Muito metido. Toda vez que você ocupa um lugar que não é seu, por melhor das intenções, você está sendo guiado por que forças? Mesmo quando o quê? Claro, você não está ocupando o seu lugar. Exatamente. Você está dizendo, não quero carregar essa cruz não e estou fora. Você não está ocupando o seu lugar. Exatamente. Mesmo quando você se encolhe para atender o outro. Quando você se encolhe para atender o outro, está faltando humildade. Então você fica pensando assim, nossa, mas mesmo quando eu sou submisso, isso é arrogância? Sim. Porque em algum lugar da sua alma você quer ganhar através da submissão. Entendeu? Você está ali catando migalha. Quem está te dirigindo é a sua carência, a sua falta de amor próprio. Está fora de lugar, você saiu do seu lugar totalmente. Então, o que é a nossa tarefa mesmo? Em primeiro lugar, é aprender a ocupar o nosso lugar. Você é filho de Deus? Tem que se submeter ao que Deus designa, né? Quando a gente educa adolescente, é bem isso, né? Eles querem mandar em todos nós, não é isso? Quer dizer que a gente não faz nada direito, critica todas as nossas ações, não sei o quê. Isso é natural da adolescência, porque ele precisa negar o que é externo para ele conseguir entender o contorno do que é interno. Então, ele vai brigar com tudo o que você diz que tem que ser. E aí, quando ele reclama da sua ordem, o que a gente diz? Quem manda aqui, excelente. Aqui quem manda sou eu. Né? Se você não está satisfeito, o que a gente fala? A porta da rua é serventia da casa. Eu nunca entendi essa frase. O que é serventia da casa? Um negócio confuso, né? Mas a porta da rua se alguém puder me explicar, eu vou gostar. Então, mas essas frases, que são terríveis essas frases, mas elas guardam uma verdade, dizendo assim, ei, quer ficar no seu lugar aí? Você veio depois, você é pequeno, tem uma ordem aqui. Você veio depois, já quer sentar na janela? Olha bem, quer sentar na janela, você chegou ontem. Peraí, né? Então a gente tem um monte de caçula que quer dar ordem nos irmãos mais velhos, não tem? Principalmente quando a mãe fica doente. Oh, meu Deus, é um tal de caçula mandar que é impressionante. Vocês sabem por que caçula quer mandar? Por que caçula quer mandar, gente? O menor quer mandar. Uma revanche do quê? Ele foi muito mandado. Mas é porque o caçula teve menos mãe. O caçula, ele teve menos mãe. Então, quando a mãe está velha, está perto de morrer, ou o pai está doente, ele vai requerer o afeto, a quantidade de afeto que o mais velho ganhou. O mais velho ganhou muito mais. Chegou primeiro. Teve mais tempo, mãe. Teve mais tempo, pai. Não é? Meu irmão ganhou 9 anos a mais de presente de das crianças. Com certeza. E essa dívida, só lamento, você vai levar ela na sua desencarnação. Reclama. Com certeza. Ele ganhou 9 anos antes. Você passou a ganhar junto com ele e tal. Não, e aquela injustiça que acontece no aniversário, que a sua madrinha leva presente para você e para os seus irmãos? Eu acho isso a maior injustiça. O aniversário é meu, por que meus irmãos têm que ganhar também? Isso é um absurdo, a gente precisa pensar na lei das crianças. Vou constar no estatuto da criança e do adolescente. Então, criança ferida. Então, ocupar o lugar.
Então, Jesus está dizendo assim, ser humilde não é ser submisso. É você entender que seu lugar é esse aqui. Ocupa ele. Ocupa ele com brandura. Então, ocupa seu lugar e aqui ele está dizendo como ocupar. Um modo de ocupar. Não é sendo autoritário, não é se submetendo, é com firmeza. Então, ocupe o seu lugar com brandura. Esse é meu jugo. Se você ocupar seu lugar de filho de Deus, ocupar seu lugar na família, ocupar seu lugar no trabalho, ocupar seu lugar no mundo, porque na questão 132, quando Kardec vai perguntar qual é o objetivo da gente encarnar, por que Deus fez esse babado da gente ficar encarnando, desencarnando e não sei o quê? Ele diz, por quê? Os espíritos respondem, para que você evolua, ao mesmo tempo participando da evolução do coletivo. Então, tudo que você faz para você não é só para você. É para você, junto com os outros, para você e para os outros. Então, se você pensa numa profissão que só beneficia você, do ponto de vista espiritual não tem prosperidade, não tem êxito. Se você só pensa em acumular, perdeu. Porque aqui a gente veio para contribuir com a evolução do mundo. E não é interessante que quando a gente consegue contribuir para alguma coisa coletiva, a gente não se sente feliz? Então, bem-estar, o nome disso é, meu Deus, fardo leve. A gente sente assim, nossa, isso aqui é tão bom que eu estou sentindo. Todos os meus problemas ficaram pequenininhos. Não estão resolvidos não, mas eles ficaram pequenos. O que aconteceu? O problema mudou de tamanho? Não. O que mudou? A minha perspectiva deles. Isso significa que quando a gente está sob o jugo de Jesus, muda a nossa perspectiva sobre a vida material. Então, vamos ler o nosso capítulo. Ela vai falar exatamente isso. Incursão na consciência, porque eu quero chegar à candeia do corpo são os olhos, tá? Remontando-se à origem da vida nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Etapa a etapa, através dos vários reinos, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez latente até ganhar discernimento vasto e planificador. Vocês lembram quando eu trouxe, no encontro 2 atrás, o pensamento do Emílio Mira e Lopes? Que ele mostra como é que o nosso pensamento evoluiu para a gente pensar como a gente pensa hoje. Como é que a gente pensava na época das cavernas? Então, é isso que ela está contando aqui. A gente veio lá de uma maneira de pensar embrionária, parará. Então, a nossa consciência também. Ter consciência hoje, como a gente tem, não é como a gente tinha consciência quando a gente era das cavernas. Então, a evolução do pensamento acompanha a evolução da consciência. Graças a Deus, né? Significa que daqui a algum tempo nós também teremos consciência de tantas outras coisas diferentes. Né? E, diga. O que aumentou a consciência foi a evolução, o progresso. É isso. Que não tinha naquela época. É isso. Quanto mais a gente é evoluído na maneira de pensar, nós estamos abrindo campo para melhorar e ampliar a consciência que a gente pode ter das coisas. E a gente não fala isso, nossa, antes eu não tinha consciência disso, né? Então, ter ciência de, né? À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surge no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, ou seja, esse automatismo que a gente traz de outras vidas, né? Os conflitos e os distúrbios que respondem na área psicológica pelos muitos problemas que o afligem. Faz-se, então, indispensável, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não o levam à realização total.
que ela está dizendo para a gente? Que enquanto a gente fica na viciação, nos costumes velhos, ainda no automatismo anterior, preso a atavismos antigos, o que acontece com a nossa vida atual? Fica toda emperrada, né? A gente fica preso a esses valores que estão pedindo de nós a atualização. Então, se na sua família você aprendeu que tem que sofrer para conquistar as coisas, se você aprendeu isso com as pessoas que vieram antes de você, e pode ser que na idade delas e na vida delas isso fizesse o maior sentido. Mas na sua vida faz sentido isso? Será que hoje a sua vida não tem mais recursos para que você não sofra tanto para conquistar as mesmas coisas? Eu gosto de brincar nos exemplos, né? Para a gente telefonar, quando eu era criança, a gente tinha até uma brincadeira, cada um segurava o telefone uns 5 minutos. Demorava tanto para dar linha, que a gente falava assim, segura um pouquinho aí, segura um pouquinho, para te ligar para a titia, né? Vamos ligar para sua avó? Isso era um evento. Porque até dar linha. Vocês lembram que tinha telefonista nos trabalhos? A gente ligava para a telefonista, liga para o banco tal. Aí a telefonista falava ligação, fazia ligação, que voltava para você entregar para o seu chefe. Lembra disso? Isso não faz tanto tempo assim. Não faz muito tempo, não. Hoje, qualquer bebê liga no celular e fala no vídeo, oi, mamãe, né? Isso era uma coisa impensável, você ligar para o exterior. Meu Deus, era um dinheirão você ligar para o exterior. Agora você liga no vídeo, WhatsApp, você liga para Singapura, para o Japão. Então, veja, hoje nós temos recursos. E no interior, Ana, no interior do Nordeste, por exemplo, eu lembro na infância, meus irmãos mais velhos já tinham saído de lá, então, assim, dia de domingo à noite, a gente ia pro posto do telefone. A telefonista ligava, a gente conseguia falar. Então, a gente pensa isso e pensa, olha quanto sofrimento para um telefonema. Estou dando um exemplo bobinho. Agora pensa, se a cultura da sua família é sofrimento para tudo, para comer, para morar, sabe? Para se relacionar, a nossa tendência é repetir. E o que o Espiritismo diz assim? A gente veio para repetir? Não! Pelo amor de Deus! A gente veio para evoluir, para crescer. Então é para a gente identificar onde a gente repete, sair da repetição. Mas aí tem uma contradição. Porque é justamente pela repetição que a gente se sente fazendo parte. Confortável. Então, como é que eu vou me sentir fazendo parte sem repetir? Fechar o grupo certo, né? Tem que encontrar o quê? O grupo certo, os lugares que fazem evoluir. Não, a sua família não vai mudar só porque você mudou. Como é que eu me sinto pertencente à minha família fazendo diferente? Ser grato porque eles caminharam e eu caminhar um pouco mais. Ser grato porque eles caminharam um pouco mais. Trazer benefício para eles. Trazer benefício para esses. Ah, mas todo mundo já morreu. E daí, gente? Para nós continua vivo, morreu o corpo só. Então você pode, pelo pensamento, falar isso. Olha, a minha vida está muito melhor agora. Eu gostaria que você recebesse onde você está os benefícios que eu estou conquistando aqui. Que você receba aí essa alegria, essa felicidade. Então, a gente vai tendo coragem de dar passos melhores para a gente poder também beneficiar quem estava atrás de nós. Pensa, nós hoje estamos vivos aqui. Pensa seus bisnetos. É o quê? Tataranetos? Depois do bis? Então, vocês querem que os seus tataranetos repitam o que você faz? Eu espero que não. Eu quero que ele faça coisas que eu nem imagino. Isso, né? Não, os tataranetos não chegaram ainda. Neto já faz. Tataraneto, então, só Deus sabe. Vai chover, relampear. Eu quero que os meus tataranetos façam muito melhor. Se eles estiverem repetindo, eu não ficaria feliz. Repetindo os babados difíceis que eu vivo, não. Eu gostaria que eles estivessem vivendo mais livres e melhores do que eu. Quando a gente estuda as famílias adoecidas, as famílias psicóticas e adoecidas, elas adoecem pela repetição. E se mantêm
ligados entre si pelo aquele adoecimento. Todos respiram o mesmo adoecimento. E se algum membro dessa família tenta fazer diferente, esse grupo pune o diferente. São avessos ao crescimento. Ficam desesperados com a possibilidade do crescimento de alguém. Isso nas famílias psicopatológicas. Tá? Então, para a gente poder entender que repetir comportamentos lesivos não é isso que nos faz sentir amados, queridos e pertencentes aos nossos laços. Precisamos encontrar formas mais saudáveis, né, da gente poder perseguir esse caminho. Então, por isso que ela está dizendo, sair dos mecanismos viciosos que impedem a sua marcha ascensional. Preste atenção que você está repetindo, né? Os impulsos orgânicos propelem sempre para comodidade, satisfação de instinto, imediatismo do prazer. Olha o que nos prende. Prejuízo da meta essencial, que seria a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. Ciúme, inveja, né? Esses, né? Competição, vingança, esses babado forte, né? A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais. Foi a nossa aula passada, a distonia emocional, né? Que atormentam e desvaram o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro. Então, gente, aqui tem uma coisa legal, hein? Na verdade, nós estamos aqui educando a vontade. Porque a nossa vontade está grudada nas paixões. A gente precisa desgrudar a paixão da vontade. Porque a vontade, ele é maior, né? Então, quando a gente pode... Tá tudo bem? Hein? Tá tudo bem? Tá tudo bem? A vontade, ele é maior, ela é uma potência da nossa alma. Tanto quanto o pensamento, ela tem a mesmo status. Então, a vontade precisa ser soberana em relação às nossas paixões humanas. Estava conversando com uma amiga hoje. Ela está em dúvida entre dois namorados. Namorado A, namorado B. Olha para o A, é uma beleza. Olha para o B, é uma beleza. Ainda bem que é namorado. Aí o A, o B, não sei o quê. Não, mas eu acho que eu vou voltar para o A. O A é o antigo, tá? Mas aí tem o B, que é um espetáculo. Vassoura nova varre bem. Aquelas coisas. E não sei o quê. Aí eu acho que eu vou dar uma chance para o A. Acho que eu vou dar mais uma chance para A. Acho que eu vou fazer uma terapia de casal com o A. Eu falei, puxa, terapia de casal tá bom mesmo. Acho que eu vou dar uma chance pro A e não sei o quê. Eu falei, mas e o B, né? Vai rolar a terapia de casal com o B? Não tem problema para ir para terapia de casal com o B, então não vai só com A para terapia de casal, não sei o quê. Eu falei assim, mas vem cá, entre o A e o B você quer mesmo quem? Não, eu quero é B. Mas acontece que o A tem uma coisa muito legal que B não tem. Eu falei, pois é, esse é o problema. Ter consciência nos leva a ter escolha. Esse é o problema. Quando a gente entra na vida adulta, não dá para ter tudo. Tem que rolar uma escolha. Não é um papo moralista, não. É porque quando a gente quer tudo, um pouco do A, um pouco do B, um pouco do C, um pouco do T, nós estamos criança. Criança, ei, Marcele. Estar criança nas relações é não querer as consequências das escolhas. Viu a vontade grudada na paixão? O que é? Então aí fica A, B, A, B, A, B. Não fica nem com A, nem com B. Então, quando você não entende que escolha significa renunciar a algo em prol desse outro caminho, você vai ficar, vontade embolada na sua paixão, nos seus desejos. Ela listou aqui imediatismo do prazer e tal. Ela listou, olha aqui. Satisfação de instinto, né? Vou dar aqui os detalhes do A, mas é isso, né? Complicou. Então é isso que é o bacana. A atração do mundo exterior conduz à distonia. Né? É muita solicitação que a gente tem, né? Muitos convites para as nossas paixões. Então, é preciso um grande empenho da vontade. A vontade vai dizer, olha,
B é ótimo, eu vou apostar na relação B. Isso implica em que aquelas coisas da relação A eu vou ter que deixar, né? Vai doer? Vou sentir falta? Vai, né? Quando a gente vai para a vida adulta, tem um monte de coisa da vida anterior que a gente gostaria de continuar, mas a gente vai ter que deixar. Deixar de brincar de carrinho, deixar de soltar pipa, né? Então, precisa deixar. Não, né? Brincar de vez em quando, né? Com os filhos. Vocês já viram aquela mãe que compra todas as bonecas para a filha, né? Todas as que ela não teve. E aí a criança não consegue brincar, porque ela... Não, deixa arrumado aqui, né? Criança, quando brinca de boneca, arranca cabelo, rabisca boneca, corta dedo, quebra pata, tudo. Né? Criança que a boneca está intacta, não brincou. Boneca tem que estar rabiscada de caneta, de injeção que você deu, porque a criança passa para a boneca tudo o que ela vive. Se ela tomou injeção, se ela machucou o braço, né? Arranca os cabelos, amarra, faz chiquinha, faz isso, faz aquilo, né? Dá banho nas bonecas, aquela coisa toda. Outro dia, um dos meus netos falou assim, poxa, vovó, não sei por que meu carrinho não está funcionando, que era de pilha. Eu disse, meu filho, você deu banho no carrinho, aí fica difícil. O carrinho tem que tomar banho como ele toma. O brinquedo é uma extensão de si. Se não pode estragar o carrinho nem a boneca, não brincou, né? É igual o livro que não pode amassar. Eu tenho ciúme dos meus... Mas então... Então ela diz, pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizar. Pode marcar com vermelho, amarelo, azul. É a sua vontade. Olha para você. Pesquisa. Namorado A, namorado B. Vai olhando as possibilidades. O que eu faço? O que eu posso fazer com isso? Quando e como realizar. Isso é tomar sua cruz, sabia? Isso é tomar sua cruz. O que seria não tomar sua cruz? Resolve para mim aí, para mim, que eu só fico com A ou com B. Vamos jogar aqui um tarozinho. Vamos aqui, é com A ou com B que eu tenho que fazer. Né? Trata-se essa tarefa de um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do si. Lembram do estudo do si? Lá depois do self, lembra? Lá na ponta, né? Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. A mente não adestrada nessa busca hesita, se retrai, impede o descobrimento dos recursos inimagináveis que esperam para ser desvelados. As tendências, olha o que a gente é mais acostumado, ó. Relaxamento, menor esforço, né? Mas isso não é defeito, ela está contando que faz parte do nosso processo de evolução. No trânsito das fases anteriores, mas se a gente ficar aí, vai dificultar os nossos processos de iluminação espiritual. Na excursão ao mundo objetivo, que é o mundo material, o ser adquire conhecimento intelectual e experiências vivas de realizações humanas. No entanto, apenas no esforço de interiorização conseguirá se identificar com os objetivos essenciais da sua realidade, se harmonizando. Olha só o que ela está falando aqui, é sério, que tem a ver com o propósito de vida. Quais são os objetivos essenciais da sua vida? Você precisa saber. Não é igual ao do seu vizinho, não é igual ao da sua filha, não é igual ao do seu irmão. Quais são os seus objetivos? É aquela pergunta, mas eu vim aqui fazer o quê mesmo? O que eu vim buscar nessa existência? O que eu vim ajustar, dar uma melhorada, dar um passinho? Você tem clareza? O que você veio? Leila sabe o que ela veio fazer aqui. Diga, Leila. Não, que eu estava olhando ali. Me enrolou agora. Quando a gente consegue ser humilde, saber o nosso lugar, fica fácil saber o que a gente vai fazer aqui. Porque não é o lugar do outro, eu não estou comparando, eu não estou competindo, eu não estou perseguindo um ideal que não é meu nem apegado. Se eu sei o meu lugar, eu sei o que me traz aqui. Isso. Então, quando você ocupa seu lugar, os objetivos essenciais ficam claros. Quando você não ocupa seu lugar, você ocupa um lugar arrogante, um lugar que não é seu,
os objetivos ficam esmaecidos, fica tudo turvo. Né? Então, e tem uma coisa interessante, à medida em que a gente vai amadurecendo, vai afinando o seu propósito, de modo que chega uma hora que você fala assim, nossa, que isso? Como é que eu não sabia antes? Né? Como é que eu não sabia antes? Porque estava assim, desse jeito que ela está contando aqui, ó. Você estava lá no menor esforço, você estava lá um pouco relaxado, distraído, ausente, ocupando lugares que não são seus, né? Então é isso aí. Precisa buscar seus objetivos. Adquirir a consciência, olha isso, adquirir a consciência plena da finalidade da sua existência é a meta da sua luta inteligente de ser. Então ela está dizendo, ó, a gente tem que descobrir qual é o nosso propósito. Enquanto você não descobre isso, você fica batendo cabeça. Então, qual é? Essa frase aqui, show de bola, ó. Adquirir a consciência plena da finalidade da sua vida. Então, se você tiver em dúvida, começa a pensar. Vai pensando por pedacinhos. Vamos pensar aqui, na minha vida, no trabalho. Qual é meu objetivo lá? Na minha vida, no meu relacionamento amoroso. Qual é meu objetivo aqui? Ali no meu trabalho, qual é o meu objetivo ali? Minha relação comigo mesmo, qual é o meu objetivo aqui? Quando você vai escrevendo isso, vai por área, se você não sabe de uma maneira geral, você vai ver algo em comum do que você está fazendo. E veja se esse algo em comum é a sua vontade que está falando ou as suas paixões que estão comandando. Você precisa saber essa diferença. Se você está na loucura de acumular, seja lá o que for, você está servindo a Deus ou a mamão, né? O Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, eu adoro esse capítulo, hein? Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Vocês lembram da passagem da candeia? O que ele fala da candeia, naquela outra passagem? Não colocar a candeia debaixo do módio. Tá muito engraçado esse celular hoje, né? Então, Jesus diz que a gente deve colocar a candeia, que é uma lamparina com azeite, né? Que era assim que se iluminava os ambientes. Lembra o lampião de antigamente? Então, tipo isso. Então, se colocava essa candeia, quando anoitecia, na parte de cima, de como se fosse um balde, um barril, que era um lugar que se armazenava azeite. Então, virava ele emborcado e ficava com a parte de baixo para cima, ele virava um suporte. E aí, quando se colocava a candeia em cima, iluminava o ambiente. Então, ele diz assim, não é para você botar dentro do balde, você precisa botar aqui em cima. O que é essa candeia? Os nossos conhecimentos. O que a gente tem de recurso, o que a gente tem de luminoso. Seja a sua generosidade, seja seus conhecimentos intelectuais, o que você tem. Você precisa compartilhar, você precisa sair da avareza moral. Então, por que você precisa compartilhar? Só para você ser legal diante de Deus? Não. Por que vocês precisam compartilhar? Porque essa qualidade se potencializa, ela cresce. Porque se eu aumento a luz, ela ilumina mais. Isso. Então, quando eu compartilho, a minha luz exato, ela se torna mais forte. Eu sou generoso, vamos imaginar, eu sou generoso. Mas eu pratico a generosidade só com a Gabriela. Qual vai ser o tamanho da minha generosidade? Tamanho X. Agora, se eu compartilho a minha generosidade com ela, com ele, com ela, com ela, com ela, com ela, desse X vai virar X elevado a 10, X elevado a 20, e assim por diante. Então, as nossas qualidades, a nossa luz, a intensidade da nossa candeia, quanto mais eu compartilho, mais ela ilumina e me ilumina ao mesmo tempo. Trata-se da nossa luz, né? Aí, então, por isso que a gente precisa colocar a nossa candeia em cima do móvel. Vou dar um outro exemplo. Há momentos na vida da gente que a gente sente assim, a minha vida tá boa, tá ruim não. Tá boa. Mas eu tenho uma impressão que tá faltando alguma coisa. A gente não sente isso de tempos em tempos? O que faz essa sensação é a lei do progresso. Kardec vai dizer no comentário da lei do progresso assim: o progresso é uma força viva.
Então, ela está viva dentro da gente. Então, de tempos em tempos, a lei do progresso diz assim, ei, bora? Bora, vamos? Aí a gente fica assim, oi? Tava tudo tão bem, porque eu estava tão confortável ontem, por que hoje não estou mais confortável? Esse desconforto vem de tempos em tempos. Os filósofos existencialistas chamam isso de angústia, né? Então, quando a gente é assolado por essa sensação de desconforto, que a gente vai se sentindo meio sem lugar, daqui a um pouco o que era legal já não é mais, aquelas pessoas que eu estava junto também já não sinto mais tão feliz, e isso nos move. Se você faz um bom uso disso, né? Se você fazer um bom uso disso. Então, é isso que faz a gente procurar novos movimentos, para a gente poder ser quem a gente veio para ser. A ideia é que a gente aproveite ao máximo a nossa encarnação. A ideia é que você desencarne o maior possível de espaço de crescimento no seu espírito. Não deixa isso para depois. Quanto mais crescido você tiver, menos sofrimento, mais alegria, mais felicidade. Creia nisso. Crescimento é desconfortável, mas a consequência dele é boa para você, necessária para você. Quem estaciona, fecha, fica morto de medo, fica com medo de faltar, fica com medo de errar. Se você está nessa, você está enterrando o talento. O que de pior pode acontecer do que o arrependimento de não ter vivido? É muito pior a sensação de que eu podia tanto e não fui. Isso é muito pior do que eu fui e... bang, não foi tão legal assim, né? Mas aí você vai se colocar para aprender, para melhorar, para aprimorar, né? Então, quando Jesus diz a candeia do corpo é o olho, e agora? O que é? Antes ele estava falando da candeia que bota em cima do molde, todo mundo entendeu. E quando ele diz que a candeia do corpo é o olho? O que é que ele está querendo dizer? Não vai colar. A gente diz que o olho é a janela da alma. Estamos indo bem. Nós estamos indo bem, mas não está respondido. Você projeta? Você reflete? Você vê a luz da pessoa. Ó, a candeia do seu corpo é seus olhos. É o quê? Até onde a vista alcança. Pelo alcance da visão, amplia. Pois é, mas não é o olho do corpo. Do espírito. Eita, isso. Então, a candeia é a iluminação. Então, o que ilumina a sua vida, o que ilumina seu entorno, é a maneira como você vê. Então, são seus valores, são os seus sentimentos, as suas perspectivas. Então, quantas vezes o nosso olhar fica limitado pelos nossos preconceitos, pelas nossas crenças, pelos nossos medos, pelas nossas carências? Então, o nosso olhar pode ficar tão pequeno, embrutecido, agressivo, o nosso olhar pode ficar muito encolhido, tudo que a gente enxerga é pior, né? Então, olha só, a candeia do corpo são os olhos. Se seus olhos forem bons, Jesus, se for simples, se for bons, todo o seu corpo será luz. Então, quando a gente olha para o mundo e a gente tem um olhar de esperança, se a gente tem um olhar de futuro positivo, se a gente tem um olhar de que agora está meio difícil, mas a gente consegue ver para além e perceber que isso é um momento, que isso vai melhorar. Se os seus olhos estiverem livres de crenças derrotistas, inclusive as pessoas difíceis do seu relacionamento, você consegue ver nelas o espírito de luz que ela há de ser amanhã. Se você aposta nisso, todo o seu corpo será luz. Não é o seu corpo físico, o corpo é sua vida. O que acontece no nosso relacionamento? A gente olha para o outro com que olhos? Olhos pesados, olhos preconceituosos, olhos de crítica, olhos de julgamento. Aí como é que fica o nosso corpo? Como é que fica a nossa psicosfera? Né? Hoje estava conversando com meu irmão sobre inteligência artificial. Uma visão pessimista parece que vai acontecer um Armagedon por causa da inteligência artificial. Como é que vai ficar o emprego das pessoas? Como é que vai ficar isso? Eu falei assim, meu irmão, isso é uma transição. Vai ficar melhor, o mundo está progredindo. É difícil demais para nós imaginar isso. Mas o mundo, embora esse caos aparente, ele está sob uma organização maior. Nós não estamos à deriva, não.
Parece que nós estamos perdidos, né? Mas é porque os nossos olhos, eles têm uma curta amplidão. Se a gente ampliar um pouco mais, a gente vai conseguir ver muita coisa. Jesus, quando olhou para Zaqueu, viu Bezerra de Menezes. Não é isso. Então, é difícil para nós isso. A gente olha, fica preso ao que a pessoa é. A gente tem dificuldade de ver para além, né? A gente olha para um filho da gente, a gente fica com medo dele se perder, então a gente fica aprisionado no que ele está apresentando agora. Lembra, ele é um espírito em aprendizado. Está nas suas mãos para ser educado. Ele vai ser grande espiritualmente, mas ele precisa de você para dar esse salto. Se você só critica, vai ficar difícil para você e para ele, né? Então, diz Jesus ainda, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo ficará às escuras. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Vou trazer uma outra frase de Jesus que combina com essa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Significa que eu vou enxergar Deus em todas as pessoas que eu convivo. Mas se meus olhos não forem puros, se eu só tenho aqui maledicência, se eu só tenho aqui fofoca, raiva, vingança, ciúme, inveja, essas coisas, né, que a gente tem. A gente olha para o outro sempre desconfiado, a gente não entrega ouro, a gente fica observando, o olhar é de competição, meu coração é avarento, eu não compartilho. Foi tão difícil eu conquistar isso aqui, eu vou dividir isso com o outro? Ele que conquista o dele. Eu ralei muito para chegar onde eu estou, então conquista aí, né? Isso é avareza de coração, né? Nessa figura admirável, o psicoterapeuta por excelência estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. Então, a gente precisa educar o nosso olhar, a maneira como a gente vê as pessoas. Precisamos ampliar a nossa perspectiva dos outros, de nós mesmos, inclusive. O reino da luz é interno. É imperioso penetrar para que as trevas da ignorância não predominem densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, olha aí ela explicando. O que é olho espiritual? Mente lúcida. São a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Insatisfação, alguém sente isso? Angústia? Fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. É muito importante a gente saber na questão da memória assim. Você teve um monte de experiência difícil nessa vida aqui, deixou um monte de ponta. Desencarnou. Volta. Você não volta para resolver todas as pontas. Não dá. Então você vai resolver algumas. Desencarna. Volta. Resolve mais um pouco. Os desastres que a gente fez numa vida, a gente pode levar 3, 4, 5 vidas dando conta dela. Fora que você acumulou na próxima. Não, eu já dei conta na anterior. Olha, vocês sabem a passagem da mulher adulta? Uma vez eu vi uma palestra que eu não tinha pensado nisso. Na passagem da mulher adúltera, Jesus se torna advogado de quem? Dela, né? Mas ele também foi advogado daqueles homens. De que jeito? Ele também defendeu aqueles homens. De que jeito? Não deixando apedrejar e aumentar o débito deles. Se eles apedrejassem aquela mulher, eles estariam aumentando os seus débitos espirituais. Excelente. Então, é interessante a gente pensar que Jesus não fazia escolha, esse sim, aquele não. Ele auxiliava todos. A ela, para ajudá-la a não pecar mais e não estar mais desprotegida e vulnerável, pecar é se desviar do seu caminho próprio. Ela estava totalmente submetida às carências afetivas dela. Vontade grudada na paixão. Eles também estavam com vontade grudada na paixão.
temos que seguir a lei sem refletir. E se fosse a irmã deles? E se fosse a mãe deles? Se fosse a filha deles, eles apedrejariam? Então, quando Jesus impede que eles taquem pedras, também está dizendo para eles, não adquiram mais débitos, não atentem contra o aguilhão, não adquiram mais débitos que vocês já têm, vai piorar a situação de vocês. Chegou. Então, é preciso haver um limite para o mal. Então, às vezes a gente é duro, mas o limite para o mal é necessário, né? Então, é por isso que as expiações vêm como um limitador. Então, as expiações vêm como uma maneira de te proteger para você não deslizar mais. Então, há circunstâncias nossas que, se a gente tivesse dinheiro, a gente perderia a condição de humildade. Tem pessoas que, com poder, saem do seu lugar. Pessoas que, com cargos altos, saem do seu lugar. Pessoas que, com muito dinheiro, saem do seu lugar. Com pouco também pode sair do lugar. Então, às vezes, uma restrição da vida da gente, embora seja doloroso viver aquilo, a gente pode compreender como um limitador educativo da minha vontade, para ela poder desgrudar da paixão. Então, aquilo que pode parecer um grande limitador e sofrimento para você, pode ser seu grande movimento de libertação. Uma doença, algo que seja desse porte, que limite a sua ação. Eu vou ver se eu consigo andar um pouquinho para frente. Vou lá para o trata-se. Trata-se de uma experiência urgente, desagradável na primeira etapa. No começo é difícil para a gente isso. Porque, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço, desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar. Até que, vencida essa primeira fase, então, tem um momento de muito desconforto mesmo, quando você está saindo do movimento repetido para um movimento saudável. Esse primeiro momento não é confortável. Por isso que eu disse que tomar consciência, no primeiro momento, é mal-estar. Comece a produzir, então, leveza, rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e bem-estar. E a gente fica assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Né? Cada vez que é vencido um patamar e superados os impedimentos castradores e de culpa, mais amplas possibilidades se apresentam, liberando o indivíduo dos conflitos habituais e equipando de legítimas alegrias. A vida se lhe torna ideal e a morte não é mais desagradável, por vivenciá-la nos estados de meditação, sentindo-se o mesmo no corpo ou fora dele. Interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato, não vai virar ermitão, não é isso que ela está falando, né? Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja se realizar no encontro com os valores legítimos da existência. Podemos considerar que este tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, que é transpessoal e gerador e causal de todas as coisas. Uau, conseguimos terminar esse item e nosso próximo encontro vai ser consciência responsável.